Uma verdadeira pandemia no setor de bebidas no Brasil. A contaminação de bebidas destiladas por metanol vitimou, matou pessoas no estado de São Paulo. E esse é o assunto de hoje do novo podcast do Poder RS. Roda a vinheta. Bebidas adulteradas, o caso do metanol em bebidas destiladas em São Paulo, que causou inclusive mortes de pessoas que consumiram sem saber o que estavam bebendo. Eu chamo atenção para esse assunto há muito tempo, mas quem lida com este tema também há vários anos, é o meu amigo Eduardo Cidade, que foi secretário de Desenvolvimento aqui no município de Porto Alegre, no governo do ex-prefeito Nelson Marques Júnior, e agora é presidente da ABBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, que está no meio desse furacão que está acontecendo em São Paulo e já se espalhando por todo o Brasil. Eu convoquei o Eduardo Cidade para vir de Brasília e de São Paulo, ele vive nessa ponte aérea, esteve em Porto Alegre nesta semana no Tá na Mesa da Federação, na quarta-feira, que também tratou deste assunto, e eu capturei ele lá e trouxe ele aqui para o Safe Studio, no Instituto Caldeira, aqui no 4º Distrito em Porto Alegre, para a gente tratar deste tema, deste assunto que afeta a vida de todos nós. Eduardo Cidade, bem-vindo ao Poder RS novamente, mas agora o novo Poder RS, o podcast aqui no estúdio da Save, no Instituto Caldeira. Obrigado pelo convite, Orestes, né? E com todo o profissionalismo que você pratica na comunicação, tenho certeza que esse novo Poder RS será um sucesso, como todas as ações que você sempre coloca a sua mão. Obrigado pelo prestígio aqui, pelo apoio desde sempre. E olha que curioso, né, Cidade? Faz 2 meses antes, quando eu estava montando ainda o Poder RS, a primeira iniciativa deste que é um programa multimídia, muitas das matérias, das informações são colocadas antes no Instagram, nas nossas redes sociais, e ficam só lá. Esse programa vai para o Spotify, vai para o YouTube, mas o Instagram é uma extensão do Poder RS. E eu tive há 2 meses, acho que nem isso, em Brasília, a convite da BBD, justamente para participar de um evento que era a divulgação de um segundo estudo em nível nacional para fazer um mapeamento, raio-x do setor de bebidas destiladas em todo o país, setor de bebidas, né? Porque abrange inclusive os vinhos, esse estudo da Euromonitor. E lá se falou muito, né? Autoridades, as empresas, Cidade, falou durante uma manhã inteira o Fórum do Estadão sobre isso, né? O prejuízo para a saúde pública do perigo da falsificação de bebidas e do contrabando de bebidas. 15 dias depois, estoura esse escândalo em São Paulo, com mortes de pessoas que consumiram bebidas destiladas contaminadas com metanol. Então, queria que, antes de qualquer coisa, tu recuperasse um pouco o histórico do que a BBD tem feito. Pois é, o lançamento da atualização do estudo que fizemos na parceria com o Estadão foi no dia 9 de setembro. 9 de setembro. Então, isso mostra, né, que a nossa preocupação com esse mercado ilícito de bebidas, ela não é de agora, em função dessa crise do metanol que aconteceu no estado de São Paulo e em algumas outras localidades do Brasil. Importante, sim, a gente aqui fazer uma reflexão que a BBD já faz um monitoramento desse mercado ilícito há bastante tempo. O primeiro estudo que a Euromonitor fez com relação ao mercado ilícito de bebidas do Brasil é de 2017. Em 2023, nós atualizamos aquele estudo, remodelamos os formatos que ele existia, e a BBD, então, em 2023, com dados de 2022, lançou novamente o estudo sobre o mercado ilícito de bebidas no Brasil. E aqui é uma grande preocupação que a gente tem, Orestes. Mercado ilícito no Brasil e mercado de falsificado, como está sendo anunciado, a gente precisa parar e colocar um ponto muito claro nisso. Tem que diferenciar os dois. Contrabando é uma coisa, ilegalidades também é uma coisa, e falsificação, adulteração é outra.
E não é só o contrabando e a sonegação, tá? A gente tem aí uma série de ilicitudes que existem nesse mercado. Contrabando, descaminho, sonegação fiscal, produto substituto, produto sem registro e falsificação. Certo. E dos 28% do mercado ilícito de bebidas no Brasil, 4,7% é falsificação. Isso é importante diferenciar, porque se falou, algumas pessoas de uma forma, de uma forma apressada na mídia, falaram que 1/3 do mercado de bebidas no Brasil era falsificado. Isso não procede, isso é uma inverdade. Não procede, essa é a nossa grande preocupação, porque com esse número que acabaram divulgando, criou sim uma crise de confiança do consumidor em todo o mercado. Eu divulguei 1/3, e sempre falei 1/3, de produtos ilegais. Que aí é tudo. Aí é Está tudo. ilegal, contrabando e falsificações. Mas agora que a gente está tratando dessa crise do metanol, então é importante dizer isso. Falsificação é menos de 5%. Exato. Que é bastante coisa, claro, para ser falsificado, mas não é 1/3. Longe de ser acima de 30%. E esse esclarecimento ele é extremamente importante, que é para a gente recuperar a confiança do consumidor. Claro. A indústria formal cumpre regras, atende legislação e é fiscalizada dioturnamente. De uma forma muito rigorosa, inclusive. Todos os órgãos de fiscalização que têm feito interlocução com a BBD afirmam isso nas reuniões que realizam conosco e nas agendas externas, a exemplo das audiências públicas que participamos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, tratando sobre essa crise do metanol. E todos eles afirmam, a indústria formal cumpre com a regra. O problema é esse mercado ilícito e o mercado de falsificação que está ocorrendo no país. Então, primeiro, o consumidor pode ficar tranquilo se ele comprar bebidas destiladas e bebidas de uma forma geral, em estabelecimentos com tradição, que ele conhece, com confiança, ele não vai ter problema nenhum. Sim. Né? A grande questão é você separar o joio do trigo aqui nesse processo. E esta cadeia de fornecimento de bebidas, quando ela sai lá da indústria, ela cumpriu toda uma regra, ela vai para um distribuidor que também cumpriu a regra, e nessa cadeia de distribuição, todos cumprem com as suas regras. O que nós precisamos agora é tranquilizar um pouquinho. Em primeiro lugar, nos solidarizar com as famílias que perderam, né, vidas aí nesse processo. Esse crime precisa, sim, ser punido com rigorosa ação do Estado, né? Mas a gente precisa dizer e deixar muito claro, o formal cumpre com a regra. O que nós precisamos é combater este bandido que está entregando, sim, um produto de péssima qualidade para o consumidor. E onde é que está esse bandido, Cidade? Nesta Como linha... é que ele age, esse falsificador? Nesta linha, Orestes, aqui é que entra uma análise um pouquinho mais aprofundada do estudo que a gente fez. E o que a gente percebeu entre 2023 e 2025? Que as ações integradas de fiscalização organizadas pela Receita Federal, Ministério da Agricultura, Polícia Federal, Receita Federal nas regiões de fronteira, acabaram impactando e reduzindo o contrabando de descaminho na região de fronteira. Reduziu em quanto? Reduziu em 1,2%. Certo. Tá? É uma queda pequena? Mas é uma queda bastante significativa no volume de produtos que lá eram apreendidos ou que circulavam. São milhões de garrafas. Sim. Mas parou de crescer, que sempre é o mais importante. Esse é o ponto, né? E o que a gente percebeu no estudo? Que teve, sim, um aumento da falsificação no interior do país. Então, aquela ação integrada de fiscalização deu o resultado, trouxe... Na fronteira, e talvez nas grandes capitais. Não, na região de fronteira. Na região de fronteira, certo. E houve uma pequena migração desse produto que era contrabandeado ou que vem ali pelo descaminho para a falsificação interna. Certo. E aí teve um pequeno crescimento no volume de falsificação no país. O que a gente tem conversado com os agentes de segurança? Como que a gente leva estas ações integradas de fronteira para o interior do país? Porque a falsificação não é de agora. A falsificação ela já vem sendo tratada há muito tempo. Tanto é
que o PL que foi dado urgência, o projeto de lei que foi dado urgência agora na Câmara dos Deputados pelo presidente Hugo Motta, é um projeto que tramita na casa desde 2007. Então você veja que era um projeto que tratava sobre falsificação de bebida e alimento, que estava tramitando na Câmara dos Deputados desde 2007. E agora, com a urgência, estão querendo, então, criminalizar aquilo que a gente está pedindo lá desde 2007. Imagina, quase 20 anos, Então, há 18 tem anos. um problema de falsificação no país e não é só de bebida, tem vários itens, vários produtos e o nosso pedido nesse PL é que criminalize e caracterize como crime hediondo a falsificação de bebidas. Porque hoje não é. Hoje Hoje é um crime comum? não é crime. Hoje não é crime. Não é crime. A Quem fiança, falsifica bebidas, qual é a penalização que ele está sujeito? a fiança é R$ 1.000 E está liberado. e está liberado. Ele sai da polícia antes do agente policial. Então, cidade, é por isso, está explicado, né? É por isso que tem tanta falsificação. Neste sentido, né, o que a gente precisa entender desta falsificação? E aqui é importante esse esclarecimento à população. Essa falsificação, ela ocorria com o etanol, o álcool combustível, né, em muitos dos casos. O que aconteceu agora foi uma contaminação do etanol com metanol. E isso foge de todos os padrões daquela falsificação. Eu não estou dizendo aqui que a falsificação com etanol é correta, tá? Mas é um prejuízo um pouco menor do que o metanol. Sim. Então as E pessoas foi por gosto? Foi uma contaminação criminosa? não tem Foi como, acaso? não tem, Ainda não se sabe? não tem como Não porque sabe. a polícia ainda está fazendo a investigação. Eles já apreenderam lá vários produtores, né? O volume que foi apreendido é bastante significativo e isso causou sim uma contaminação bastante grande, O né? metanol é mais barato do que o etanol? É Não. por isso que ele foi utilizado? Não, o metanol não serve para isto. E por isso que deu o problema que deu. Sim. Né? O etanol, ele era assim utilizado pelo custo, né? O custo dele é muito baixo. E aí, Etanol é álcool, né? É álcool. Puro. e aí tem uma... E aí era sempre diluído com água, não que a gente queira ensinar como falsificar, né? Mas Exa- é isso, né? Exato. Etanol é álcool lá em cima e aí dilui com água. E essa diluição acabava sendo sim um produto rentável para esse falsificador. Claro. Né? A nossa... Tem com prejuízo para a saúde, mas não tanto quanto o etanol. Este é o ponto, né? O nosso objetivo com todo esse trabalho que estamos desenvolvendo é reafirmar que a indústria formal cumpre regra. Com esta preocupação do cumprimento de regras, quando do estouro dessa crise a partir de São Paulo, a gente imediatamente acordou com a Abrazel, com a Abrab, com outras entidades e lançamos um treinamento rápido para esses estabelecimentos para que eles pudessem fazer a identificação no momento do recebimento desses produtos, né? E estamos diariamente tratando, não só na parceria com essas entidades, como com o governo de São Paulo e com o governo federal, o que a gente pode aqui ainda ajustar e trocar informações para que possamos sim apreender esses indivíduos, né, e modificar essa relação de consumo contagiosa que esta notícia da contaminação acabou trazendo para o consumidor. Com certeza. Volto aqui a repetir, a indústria formal cumpre com a regra. O que precisamos é punir o irresponsável, o criminoso que fez um ato de bandidagem mesmo, quando colocou esse produto à disposição dos consumidores. A cadeia toda precisa, com isso, fazer uma nova reflexão, né? E, evidentemente, que aqui nós não estamos dizendo que dentro dessa cadeia tem indivíduos mal intencionados. Não. O que a gente está dizendo é que os controles agora precisam, sim, cada vez mais ser integrados. A Receita Federal tem ótimo sistema de controle, o Ministério da Agricultura tem ótimo sistema de controle, a Vigilância Sanitária tem ótimo sistema de controle. O que todos eles dizem em todas as agendas que realizamos. O que falta é a integração desses sistemas para que possamos, sim, ter uma ação integrada de fiscalização. Eles não conversam um sistema um com o outro hoje. Que é o grande problema do Brasil, em várias áreas. Isso vai ser feito de uma forma mais rápida agora? Essa é a nossa expectativa, né? Como que você integra a questão tributária com a questão sanitária, com a questão do registro dos produtos junto ao mapa. E nesta linha, a gente tem que aqui fazer uma grande separação. Eu tenho o produto nacional, produzido e fabricado no Brasil.
a exemplo da cachaça, do vinho, né, e alguns outros destilados, mas a grande maioria dos destilados, principalmente do uísque, vem importado da origem. Ele é engarrafado na origem. Sim. Este produto, para entrar no Brasil, se ele não cumprir a regra, ele não entra no Brasil. A Receita Federal, o Ministério da Agricultura, o Vigiagro não deixam entrar no Brasil se ele não cumprir com todas as regras. Então, o que a gente precisa, assim, integrando esses sistemas, produção nacional, produção importada, a gente consegue fazer um maior controle e uma melhor rastreabilidade desses produtos. Agora, Cidade, não te parece que o problema está em nós mesmos consumidores, donos de pequenos, médios e grandes restaurantes, hotéis, microempresários, empresas grandes que fazem festa, nós consumidores que jeitinho brasileiro aquele, a gente sempre quer tirar vantagem em tudo ou não ser enganado. Isso é gerado muito por uma carga tributária muito grande no Brasil. Então, o preço de todos os bens que a gente consome, eles são muito caros e muitas vezes muito mais caros que em outros países. Então, o consumidor fica se defendendo dessa carga tributária muito alta, de pagar muito imposto, e ele tenta sempre comprar mais barato. Mas não é aí que abre um pouco de brecha para quem traz produto por descaminho e aí, claro, não recolhe impostos, ou para quem produz de uma forma alternativa e aí vende mais barato. A gente não tem que se olhar um pouquinho no espelho e começar a coibir isso? Esse é um dos pontos, né, que a gente trata já há bastante tempo com relação à questão tributária no Brasil. É um tema delicado, eu sei, né? Quem que não recebe aqui uma lista, né? Contatinho do WhatsApp, com bebidas especialmente, muito mais baratos do que a gente encontra na média de mercado. E aí, quando a gente fala nisso, e eu olho lá o número total do mercado ilícito no Brasil, aqueles 28%, 10,9% é contrabando. Então aqui já tem um grande indício, sim, que a questão tributária tem um impacto muito significativo. E que tem que melhorar. Né? Então, a questão tributária no Brasil ela é extremamente importante. Porque eu sempre digo uma coisa, quem paga imposto no Brasil é o consumidor. Então, se o imposto sobre bebida ele é muito alto, as empresas elas repassam para quem? Para o consumidor pagar. E neste processo, na discussão da reforma tributária, uma das pautas que a BBD tem defendido é exatamente que a gente tenha uma melhor tributação, uma tributação mais justa dentro do segmento de bebida alcoólica. Que é hoje o que vocês defendem? E neste ponto, Orestes, é extremamente importante a gente dizer, eu vou falar aqui especificamente do IPI. O IPI das bebidas alcoólicas no país até 2015 era 15% para todo mundo, independente da bebida que você estava produzindo. Um decreto lá em 2015 alterou essa regra e fez uma diferenciação entre categorias. Cerveja de 15 baixou para 6%, vinho de 15 passou para 22%, cachaça de 15 para 30% e demais bebidas destiladas de 15 para 35%. Estou falando só do IPI. Quando a gente olha esse número, é evidente que estas bebidas de maior teor alcoólico tiveram um impacto maior nessa tributação e na cobrança desse tributo. O que a gente diz é que, independente do tipo de bebida que você está consumindo, você está consumindo uma bebida alcoólica. E que os termos que foram trazidos para esta reforma tributária com a implantação do imposto seletivo, as bebidas precisam ser tratadas de forma isonômica. Álcool é álcool, independente da bebida que você está consumindo. Portanto, na reforma tributária, a gente tem uma expectativa, sim, que a gente tenha essa isonomia dentro do segmento de bebida, e este é um ponto, sim, que ajuda muito no mercado ilícito do Brasil. Quem bebida... uma blitz, por exemplo, né? O guarda municipal, né? O policial militar, no bafômetro, ele não vai perguntar se tomou cerveja, um destilado, o que tu tomou, ou um bombom com licor. Isso comprova que álcool é álcool. Até esse bombom com licor, dependendo da quantidade de bombom que você comeu, o bafômetro vai acusar. E aí não importa, né? Não adianta tu falar que foi um bombom de licor, vai ser pego. É álcool. Isso. Então, essa questão tributária ela tem sim uma relevância muito importante nesse mercado ilícito. E como é que está essa discussão? Está próximo de uma solução? Como é que o governo federal vê isso daí? O executivo está terminando de elaborar o regramento com relação às alíquotas do imposto seletivo. Tem uma expectativa aí que
eles têm anunciado que ainda no mês de outubro farão o encaminhamento dessa regulamentação do imposto seletivo com a definição das alíquotas. O que a gente tem já definido é que ela será uma alíquota híbrida, ad rem pelo volume de bebida de cada recipiente e o ad valorem, o parágrafo 4º que foi inserido lá na Câmara dos Deputados, numa das discussões que aconteceu no 4º relatório de plenária, acrescentou que no ad valorem elas poderão ser por teor alcoólico. O que a gente tem afirmado é que elas não podem ter diferença de alíquota por teor alcoólico no ad valorem, porque o ad valorem por si só já diz, é o valor do bem, é o valor do produto. Produto de maior valor vai pagar um maior tributo sobre aquele bem. O que vai definir a proteção à saúde, a proteção ao consumidor é o ad rem que tributa o volume de álcool dentro do recipiente. E aí o exemplo disso, um litro de cerveja com 5% de teor alcoólico vai ter 50 ml de álcool puro na garrafa. Um litro de vinho com 14% de teor alcoólico vai ter 140 ml de álcool puro naquela garrafa de vinho. Um litro de uísque com 40% de teor alcoólico vai ter 400 ml de álcool puro. Eu estou tributando a quantidade de álcool em cada recipiente. Cada um já está pagando a diferença. Cada um já está pagando a diferença nessa forma. Este nós entendemos que é o modelo mais justo. A questão é como virão essas tarifas, essas alíquotas. Este é o ponto que a gente vem conversando com o Executivo, com a Receita Federal, com a CERT. Temos aí várias agendas pautadas com eles. E a questão do mercado ilegal, que sim será impactado se tiver um acréscimo ainda maior de tributos com esta reforma que está posta. Sim, não se pode combater agora o que aconteceu, que foi pontual, apesar de muito grave, com mais burocracia e mais impostos. Porque sempre que se coloca, né, sobre qualquer produto mais impostos, acaba facilitando quem quer o descaminho e quem quer seguir pelo lado ilegal. Nessa linha, eu volto àqueles dados do mercado ilícito de bebidas. Né? Isso é importante. A gente tem lá um percentual bastante significativo de sonegação, né? de sonegação fiscal, a gente tem um número bastante significativo de contrabando e a gente tem um número muito significativo de produtos sem registro. E aí a gente, quando fala do produto sem registro, eu me vem à cabeça muito assim rápido. Os pequenos produtores de vinho no Rio Grande do Sul. De vinho e de cachaça. Acho que a gente pode incluir os dois. De vinho e cachaça. Isso. E aqui... O produtor artesanal. Artesanal, aquele cara que produz 100, 200 litros por ano. Isso. E que não está lá com todos os registros desse produto. E aí eu falo com muita tranquilidade, Orestes, inclusive da produção de cerveja artesanal. Também. Porque aqui em Porto Alegre, quando fui secretário, a gente fez um trabalho com os produtores de cerveja artesanal e formalizamos, com a simplificação que a gente fez do processo, mais de 100 produtores de micro cervejarias em Porto Alegre. Para incluí-los no sistema. Incluímos o sistema e hoje Porto Alegre é referência. É a capital nacional da cerveja artesanal. Então, você veja que ele estava... Era uma questão de burocracia para entrar na formalidade. Como é que a gente faz isso com esses pequenos produtores? Eu não posso penalizar ele. Eu tenho que motivá-lo e incentivá-lo e desburocratizar esse processo para que este produtor que eventualmente não tenha o seu registro feito junto aos órgãos de fiscalização e ao MAPA, faça lá esse registro. Isso é número de mercado ilícito, porque eu tenho que tratar esse cidadão, infelizmente a legislação assim obriga, que se ele não está registrado no MAPA, ele está produzindo de forma ilícita. Passar rápido o Poder RS aqui agora, e eu tenho um compromisso com quem nos ouve, tem muita gente nos ouvindo, viu? E vendo também no Spotify, Velocidade. Então o pessoal usa aquele tempo no carro de deslocamento pela cidade e vai ouvindo o Poder RS. Deixa eu fazer um breve, não é intervalo, porque a gente não tem intervalo aqui no Poder RS, mas é um espaço para eu anunciar aqui os nossos apoiadores do novo podcast do Poder RS, e eu já volto para falar com a Cidade sobre dois assuntos. Eu vou tratar de um assunto pessoal, que eu sei que ele não quer falar. Não vou dizer o que é, mas ele vai falar depois de eu anunciar aqui os nossos patrocinadores. E ele vai dar dicas de como que a gente, né, como pessoa física, como consumidor, deve se prevenir para não cair numa roubada como essas, que é uma bebida com metanol. Então roda agora os nossos apoiadores e patrocinadores do Poder RS.
Olha só, pessoal, o ABRS alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Olha só, pessoal, pega essa dica. O EasyGen chegou para revolucionar o jeito de consumir energia. Você economiza de verdade na conta de luz com energia renovável, limpa, sem obras, sem investimento e sem dor de cabeça. É simples, sustentável e 100% digital. Descontos de até 20% na sua conta de luz sem precisar investir nenhum centavo. Não é milagre, é EasyGen. Grava aí, EasyGen. Acesse agora o www.easygen.com.br, pode colocar /Orestes para ter lá um acesso direto à plataforma da EasyGen e simula a tua economia. É rápido e gratuito. easygen.com.br/Orestes. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil. Um clássico que ganhou espaço nos bares, nas festas e nos encontros entre amigos. Com 6 variedades diferentes, ele une especiarias e sabor na medida certa para celebrar qualquer momento. Escolha seu sabor favorito e descubra por que cada dose é um mundo a ser explorado. Gin Rocks. Em um mercado cada vez mais ameaçado pela falsificação, adulteração e contrabando, a ABBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, atua na linha de frente para proteger consumidores e garantir a legalidade do setor, com ações de fiscalização em parceria com autoridades, governos, campanhas de conscientização e apoio a políticas públicas rigorosas. A entidade combate práticas criminosas que colocam vidas em risco e prejudicam a economia. O compromisso da ABBD é claro: assegurar que cada garrafa chegue ao consumidor com procedência, qualidade e segurança comprovadas. A reconstrução do Rio Grande passa pela união dos municípios. O consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre apoia a reconstrução das cidades e a retomada da vida de milhões de gaúchos, estimulando investimentos em educação, saúde, desenvolvimento econômico e infraestrutura de prevenção contra eventos climáticos extremos. Grampal reconstruindo cidades, retomando vidas. Pessoal, temos um novo apoiador aqui também, o Ramblas. O que é o Ramblas? O Ramblas em Atlântida, o ponto de encontro de todos os veranistas gaúchos. É o lugar onde tem as melhores baladas, a melhor praça de alimentação, também um setor de gastronomia impecável, além de lojas de alta qualidade que ficam todas concentradas nessa pequena cidade do verão gaúcho, que é o Ramblas. Então vocês estão vendo imagens aqui do Ramblas em Atlântida, e quem tiver interesse em fazer um evento no Ramblas, pode contatar aqui mesmo comigo, tá? Contata comigo que a gente marca o seu evento da sua empresa, da sua marca, da sua entidade no verão aqui no Litoral Gaúcho, no melhor lugar do Litoral Norte, que é o Ramblas em Atlântida. A Union Destilaria, empresa fundada em 1948 na Serra Gaúcha e que atua há mais de 50 anos na atividade de destilação de uísque, está aberta à visitação no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agende a sua visita. Você vai se surpreender com a estrutura e beleza do lugar. Terá a oportunidade de conhecer o processo, a grandeza e a singularidade dos destilados de cobre. O
segredo dos barris e o efeito do tempo para o envelhecimento do destilado. É uma experiência única no Brasil e que desperta os sentidos e que revela a essência e personalidade do whisky Union Distillery. Os whiskies da Union traduzem a personalidade da destilaria, com propostas que vão do blended whisky ao puro malte whisky mais envelhecido da destilaria, com 20 anos. Cada produto é elaborado para oferecer uma experiência sensorial exclusiva, produzidos com cuidado e o rigor que garantem a qualidade e autenticidade da marca Union. Adquira através do site www.uniondistillery.com.br. A Vinhos do Mundo tem mais de 1000 rótulos para você escolher os vinhos e espumantes que mais te deixam feliz. A seleção do winemaker Leocir Vanazzi reúne o produto dos 12 principais países produtores de vinhos do mundo. Passe em um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Alameda Lípio César, 203, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135. E lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, cuidado com o vinho bom demais para ser verdade. Aprenda a reconhecer vinhos com origem garantida e fuja das falsificações e dos contrabandos. Acesse o Instagram, @vinhos.do.mundo e descubra vinhos com história de verdade. Voltamos aqui agora com o Poder RS no Spotify, no YouTube também, com os cortes aí no Instagram, nas redes sociais. Também tem cortes agora, novidade, hein? No YouTube, os melhores momentos sempre do nosso Poder RS semanal, tem também cortes no YouTube. Cidade, como é que eu e quem está nos vendo e assistindo agora pode se precaver para não cair numa roubada que pode custar inclusive a vida? Como é que a gente compra e confia que está comprando uma bebida legal, legalizado? Muito boa a sua pergunta, Orestes. E aqui a gente precisa fazer uma separação. Você, Orestes, vai comprar uma bebida para o seu consumo próprio na sua casa. Você vai num estabelecimento, numa rede de supermercado, numa distribuidora, no boteco da esquina da sua casa. Padaria, supermercado, tem Enfim, hoje. tem vários locais que vendem e você vai lá e vai fazer a compra da garrafa fechada inteira. Foge do contatinho do WhatsApp, hein? Cuidado com esse contatinho do WhatsApp. Dicas mínimas. Primeira delas, preço. Desconfia do preço muito baixo, daquele que é padrão no mercado. E hoje é muito fácil, né, Cidade? Dá um Google ali, tu vai ver mais ou menos, vai ver o preço médio. Se tiver muito abaixo, quanto mais abaixo? Uma diferença superior a 30%, 30%, né? 30% tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Porque não tem milagre, né? Não tem. As margens são muito pequenas. São muito pequenas e não tem como ter o mesmo produto. E aí foi uma briga no bom sentido que a gente fez com o Ministério da Justiça para tirar do ar os marketplaces que não têm procedência daquilo que vende e que ofertavam lá subsídios para o bandido. Garrafa vazia, lacre, rótulo, contrarótulo, até selo de IPI, que é a Casa da Moeda, que é quem produz. Tudo à venda na internet. Tudo à venda na Esses internet. marketplaces, sem controle. O Ministério da Justiça rapidamente tomou lá uma atitude e fez, sim, uma proibição da venda desses insumos na internet. Foi muito bom. Tá? Segunda questão, como é que o marketplace é responsável pelo produto que lá está sendo oferecido? Porque tem lá uma grande marca que coloca lá no seu site e outras pessoas vendem os seus produtos lá. Mas tem responsabilidade. E aí a primeira coisa que a gente observava nesses marketplaces, você entrava lá e pesquisava um determinado produto e aparecia lá o mesmo produto com diferenças de até 50% entre um estabelecimento e outro. Esse é o primeiro indício, gente. O preço. Preço, valor. Preço é o primeiro indício. Bom, quando você está com a garrafa física na sua mão, tem algumas características assim, que você pode olhar. A rotulagem, a lacração dessa garrafa, o lacre que é colocado nessa garrafa, ele tem que estar em perfeita sincronização, ele não tem imperfeições nesse lacre, né? O erro de português na rotulagem,
O rótulo também, né? Rótulo em bom estado, dificilmente as empresas legalizadas deixam passar um rótulo colado de um jeito É estranho, né? Diferente. perfeito. Sempre é perfeito. A simetria deles é perfeita, né? Então são pequenos detalhes. O volume da garrafa, Também. né? Quando sai da indústria, ela tem um padrão de volume que é igual em todas as garrafas. Se ela tiver uma diferença naquele volume ali, é um Já indício tem que que desconfiar. tem que desconfiar. Esses são características básicas e aí no site da BBD a gente está disponibilizando quais são esses cuidados básicos para quem está fazendo essa aquisição da garrafa no estabelecimento. Consumidor normal. O problema é que estão agora querendo que faça um controle da garrafa do uísque que tem lá no bar e no restaurante. As pessoas não podem esquecer que o bar, quando abre essa garrafa de uísque, ou essa garrafa de vodka ou de gin, essa garrafa, aquele produto vai ser colocado à disposição para várias pessoas. O que a gente precisa, sim, é ter certeza que aquele estabelecimento cumpre a regra. Claro. E se ele cumpre a regra, ele tem um produto legal. Este é o ponto que a gente tem conversado muito com o pessoal da Brasel, né, e das redes de eventos para darmos esse treinamento para que eles façam essa identificação desses produtos quando estão recebendo, que eles tenham sim o fornecedor desse produto sendo um fornecedor registrado, homologado, né? A gente não pode aqui dizer, só pode comprar do distribuidor homologado pelo produtor. Por quê? Porque eu posso, e aqui eu vou apenas como exemplo, tá, Orestes? A indústria vendeu para o Carrefour. Aí o Carrefour tem as lojas de supermercado do Carrefour e tem lá o Atacadão. Lá no Atacadão, ele vende para pequenos comerciantes. Claro. E pequenos distribuidores. E pequenos distribuidores. Esses pequenos comerciantes que compraram no Atacadão, levam lá para o seu bairro e acabam vendendo para o bar, para o restaurante. Olha a cadeia que se criou aqui. Claro. Né? Então, não dá para dizer, só compra daquele distribuidor, porque aí eu vou estar fazendo uma reserva de mercado também para alguns distribuidores. E é diferente, isso acontece muito nos Estados Unidos, onde tem uma cadeia, né, de distribuição muito regular há vários anos. Mas aqui é impossível de fazer isso agora. O que a gente tem, sim, é que pensar no coletivo e estudarmos uma melhor forma de dar a rastreabilidade para esse produto. E a forma como hoje a gente está enxergando que essa rastreabilidade pode existir são os controles existentes pela Receita Federal, pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, que são os órgãos reguladores e que fazem essa fiscalização. Já existem. Então é integrar o sistema. Integra esse sistema. Isso. Com a Receita Federal, com a Receita Estadual na emissão das notas fiscais, como é que você integra esse sistema? Porque aí você tem a cadeia toda rastreada. Ou seja, não precisa criar uma burocracia maior do que já existe. Exato. Está acabando o nosso tempo aqui, Cidade, eu preciso entrar num assunto pessoal, vai ter que me permitir. Como é que está sendo, né, para alguém? Tu é natural de Santa Maria, é isso? Eu sou natural de São Borja. São Borja, missioneiro. São Borja fica na Grande Santo Ângelo, né? Isso. Capital das missões. Dizem alguns que na realidade tem uma inversão aí, mas tudo bem. Eu não sabia que tu tinha nascido em São Borja. Nasceu em São Borja e teve uma vida em Santa Maria. Fiz a minha vida em Santa Maria. Meu pai era funcionário da Caixa Econômica Federal, foi transferido para Santa Maria e eu fui para Santa Maria com 12 anos de idade. E lá fiz toda a minha vida estudantil, profissional, até vir a convite de uma pessoa muito querida e que faz parte da minha vida até hoje, fui convidado para ocupar uma posição no Walmart, na Operação Sul, atendendo a área institucional e regulatória do Walmart na Operação Sul. E aí veio para Porto Alegre? Vim para Porto Alegre, fiquei 10 anos, né, no Walmart, até ser convidado pelo prefeito Marquesan, com a sua influência, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, e fiquei ali entre 2018 e início de 2020, quando recebi um convite para retornar à iniciativa privada e me mudei para Brasília em 2020, onde hoje estou presidente da Associação Brasileira de Bebida Destilada. Essa é a pergunta pessoal. Como é que está sendo esse turbilhão que ninguém imaginava que ia acontecer, e aí a BBD de uma hora para outra, sorte que já tinha trabalho, muito trabalho realizado, estudos feitos, a BBD estava pronta, a cidade e tu também estavam prontos para enfrentar essa grande crise no setor de bebidas no Brasil. Mas eu imagino que os últimos dias não devem estar sendo fáceis, né? Pouco sono,
muitas reuniões, com certeza, e a gente estava falando mais de 50, 100 entrevistas, tu deu nos últimos dias, e eu queria como é que está sendo segurar essa barra aí, numa equipe enxuta, como tem a BBD, né, com vários consultores, mas assim, certamente não está sendo fácil. Fala um pouco disso para nós, desse bastidor. É complicado, mas Tu nunca esperou viver isso, certamente. não, né, É Orestes? uma crise sem precedentes. É uma crise e nas conversas que a gente tem realizado dentro do setor, muito se compara com a questão da pandemia, É né? verdade. Toda aquela questão do mercado como um todo, né? Aqui a diferença que tem é que tem uma questão de estarem colocando em dúvida as marcas. Uhum. É diferente nesse sentido, né? E aqui eu posso afirmar com todas as letras: a indústria formal cumpre com a regra. Isso é o que nos dá tranquilidade para vir num programa assim como o seu para dizer: olha, a indústria formal cumpre regra, pode comprar, pode consumir esse produto, porque ele é confiável. Só cuide aonde você vai comprar e os cuidados que você precisa ter nessa aquisição desse produto. No site da BBD, além desta informação com cuidados mínimos, a gente tem lá uma outra ação que é muito interessante, que é a questão do consumo responsável. Então a gente tem todo um trabalho que faz sobre o consumo de álcool, sobre a responsabilidade que a gente precisa ter com relação ao consumo do álcool. E isso é muito apaixonante, né? Porque você, conforme vai conhecendo a sistemática da indústria de bebidas, você cada vez se apaixona mais e começa a conhecer os produtos e saber que ele é possível sim ser consumido pela população com responsabilidade. Álcool é álcool, independente da Esse bebida. programa inteiro aqui nós vamos colocar uma tarja nele, né, para beber com responsabilidade. Acho que isso é fundamental. Mas vamos lá, como é que está sendo enfrentar o minuto final aqui essa pandemia no setor de bebidas, cidade, pessoalmente? A Lia tem me ajudado muito. A Lia tem me ajudado muito e é né, a minha âncora aqui nestes momentos. Tem que ter essa compreensão da família, né? E não tenha dúvida que isso ajuda muito. Mas o mais importante também é o apoio e toda a experiência e todo o conhecimento que a indústria de destilados tem me proporcionado. Com as suas equipes técnicas, quer na área regulatória, na área tributária, na área de ESG, enfim, todo o conhecimento técnico que eu estou adquirindo com o suporte das empresas para que eu possa vir aqui no seu programa e em qualquer outro programa dizer que a indústria é séria, que ela entrega um produto com responsabilidade e que nós precisamos punir os criminosos que estão aí. Este é o principal incentivo que a gente tem, porque a gente sabe que está fazendo um trabalho sério e importante para a população e o consumidor brasileiro. Quantas entrevistas nos últimos dias? Perdeu a conta? Mais de 100, com certeza. Do início da crise até agora, foram em torno disso, umas 100 entrevistas e audiências públicas e outras tantas reuniões para tratar esse assunto, defendendo, volto a repetir, a indústria formal, o comércio formal brasileiro, que não merecia ter esta crise instalada como foi instalada, principalmente pela voz dos agentes públicos que não souberam, mais uma vez, conduzir um problema tão sério como este, que envolve a saúde das pessoas. Não dá aqui para a gente querer inventar roda, Orestes. O que a gente precisa é fazer cumprir a regra. E esta regra precisa ser cumprida com integração dos agentes de fiscalização. Com certeza. Eu te disse esses dias por telefone e é um momento histórico, né, que a indústria de bebidas está vivendo no Brasil. Então agora tem que enfrentar para virar a chave, para viver um novo momento. Eu agradeço muito o teu tempo aqui no Poder RS, porque essa agenda está disputada, né? Veio hoje, amanhã é uma quarta-feira dessa semana. A cidade chegou 11h30 em Porto Alegre, participou do Tá na Mesa, tá aqui agora no Instituto Caldeira, no Save Studios, gravando o Poder RS comigo, vai para Brasília e amanhã, na quinta-feira de manhã, tem uma reunião, uma agenda marcada com o ministro Haddad, em São Paulo. Então, que agenda é essa, hein, cidade? Obrigado mesmo pelo prestígio.
Eu é que agradeço a você e estamos sempre à disposição. E sucesso com o novo programa. Sempre que vier a Porto Alegre, passa aqui pelo Poder RS. Obrigado, Orestes. Obrigado. Pessoal, sigam lá, ativem o sininho, compartilhem esse programa também de vocês no Spotify ou no YouTube. Tenham todos uma grande semana. Até a próxima.